Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Quero acolher a todos com a mensagem bíblica de Atos 4:33, que diz: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Neste terceiro domingo de Páscoa, somos convidados a refletir sobre a vida na luz e em comunhão que Jesus Cristo nos propicia com a sua ressurreição. Infelizmente, por vezes, a dureza do nosso coração nos torna incrédulos, como os próprios discípulos de Jesus ao receberem o anúncio da ressurreição. Mas com a força do Espírito Santo, os discípulos creram, entenderam a sua missão e proclamaram a graça da salvação por onde andaram. Tal qual os discípulos, nós também fazemos parte da missão de Deus. Somos agraciados com a vida nova oferecida por Cristo, com sua ressurreição. Nesta alegria, estamos nos encontrando para louvá-lo, para pedir perdão e agradecer. E assim pedimos nesse momento, Senhor, aquiete o nosso ser, para que ouçamos a tua boa nova e possamos nos sentir renovados para te servir e anunciar as tuas maravilhas a todas as criaturas. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Nós celebramos o nosso encontro em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Deus Trino, que revelou o seu amor por nós na cruz, libertando-nos de todos os nossos pecados, por graça, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e nos mantém como cristãos unidos em sua fé, e pela força do Espírito Santo nos conduz ao perdão entre irmãos e irmãs. Amém. Queremos nos curvar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Bondoso Deus, novamente estamos diante de Ti para confessar que temos pecados contra Ti em pensamentos, palavras, ações e omissões. Confessamos que nem sempre conseguimos viver sob a Tua graça e ressurreição. Tantas vezes permanecemos nas trevas do pecado, da vida egoísta que destoa do que o salmista que diz com alegria: como é bom e agradável quando irmãos vivem em união. Falta união entre nós cristãos, falta união na família, falta amor fraterno em nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Da mesma forma pedimos perdão pela nossa incredulidade. Perdoa-nos quando o nosso coração não deposita plena confiança na ressurreição e duvida, assim como os discípulos, do Teu poder sobre a morte e as trevas. Perdoa-nos quando não andamos na Tua luz, quando a Tua justiça
não prevalece em nosso agir diário, mas somos levados pelas tentações. Perdoa-nos, Senhor, e tem piedade de nós. Amém. Na primeira carta de João nós lemos: é por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. Felizes as pessoas que se reconhecem pecadores e desejam se livrar dos pecados. A eles podemos anunciar o perdão dos pecados, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós temos irmãs e irmãos sofrendo em todas as partes desse mundo. Os motivos são os mais variados. Queremos clamar a Deus por todas essas situações, cantando pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleições. Queremos curvar as nossas cabeças e ter um momento de oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nós te pedimos, sê com teu Espírito Santo entre nós, desperta nossos corações para que recebamos tua palavra, desperta nossa consciência para que ouçamos tua vontade, renova em nós diariamente a fé em ti. Faze de nós discípulos dispostos a anunciar a tua grandeza e leva a tua salvação ao mundo. Permita que o teu amor nos conduza àquelas pessoas que ainda não abriram seu coração para a tua salvação. Amém. Texto de Lucas, no capítulo 24, versículos 36b até o 48. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas
destas coisas. Até aqui, palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Amém. O texto para a reflexão deste domingo encontra-se contemplado nos 4 evangelhos. Misericórdia. Misericórdia é o grito de alguém que pede compaixão. É o grito de alguém que se encontra em situação de desespero e sofrimento. Certamente era esse o grito dos discípulos ao se defrontarem com a morte na cruz do seu mestre. Deus compadece-se da desgraça, da miséria dos seus discípulos, como também de toda a humanidade, ao vencer a morte no domingo de Páscoa com a ressurreição. Assim como nós, quando estamos no fundo do poço, quando uma morte nos abala, quando uma doença nos traz dor, quando um desentendimento nos desequilibra ou a perda repentina do emprego, assim estavam os discípulos, simplesmente estavam sem chão, desanimados e incrédulos, tão incrédulos que não acreditavam naqueles que já haviam visto Jesus ressuscitado. A aparição de Jesus tem um objetivo claro: impulsionar os seus discípulos a fazer missão. A fazer missão nada mais é do que proclamar que Jesus está vivo, e por isso o período entre a ressurreição e a ascensão é um período de preparo para a missão. Mas a princípio esse preparo tem uma barreira a ser vencida. Essa barreira é a incredulidade dos discípulos. Jesus já havia aparecido para Maria Madalena e a 2 dos seus seguidores que iam no caminho de Emaús. Os discípulos foram por estes informados de que Jesus estava vivo, mas eles não acreditaram. O centro de tudo está na incredulidade. A incredulidade dos discípulos sobreviveu a tudo, ao que ouviram de Jesus durante 3 anos, ao testemunho de Maria Madalena e dos 2 discípulos, e a princípio também diante do próprio Jesus ressurreto, conforme nosso texto nos relata nos versículos 40 e 41, onde diz: Jesus disse, e mostrou as suas mãos e seus pés a eles, e eles ainda não acreditaram. Relato semelhante nós encontramos também em Mateus 28:16 e em João 20:27. Isso é interessante percebermos, pois nos mostra que mesmo as aparições em si não são meio infalível de despertar a fé nas pessoas. A fé não é a convicção de fatos, mas é um encontro pessoal com o Senhor Jesus. A fé é uma dádiva de Deus. Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Os discípulos não estavam entendendo nada do que ocorrera, nem haviam entendido a missão de Jesus durante os 3 anos que o acompanharam, conforme lemos
no verso 45 do nosso texto, onde diz: então Jesus abriu a mente deles para que entendessem as Sagradas Escrituras. Depois de desmascarar a incredulidade, abrir-lhes a mente e demonstrar aos seus discípulos que Ele está vivo e que a Páscoa realmente aconteceu, Ele revela a missão dos discípulos. A missão dos discípulos. Por que Jesus vive? Porque o Salvador venceu a morte e perdoou os pecados. Os discípulos têm a missão de ir e pregar o que têm visto e vivido depois da Páscoa. Jesus deixa claro que a missão dos discípulos está em ir a todos os lugares, conforme Ele mesmo diz em Mateus 28, 19. Vão e façam discípulo de todas as nações. Este ir tem como função pregar o Evangelho, espalhar as boas novas do reino de Deus em Cristo Jesus, o qual morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Essa é a pregação que deve acompanhar o ir dos discípulos. A morte de Jesus não encerrou o projeto de Deus, apenas concretizou parte do propósito de Deus. Agora seriam os discípulos com quem Deus contaria para a concretização do seu plano com a humanidade. Com a mesma simplicidade que Jesus pregou o Evangelho, esse deveria alcançar a todo mundo. Mesmo sendo contestado e perseguido, não poderia parar. Era preciso continuar e continuou, chegando até a nossa geração nos dias atuais. E hoje, é nossa a responsabilidade de dar continuidade ao projeto de Deus. A ordem de Jesus foi bem clara aos discípulos. A missão era para eles pregar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo, espalhar as boas novas do reino de Deus em Cristo Jesus, o qual morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Agora eles deveriam dar testemunho do poder e da ação de Cristo e pôr em prática tudo aquilo que viram e ouviram durante os 3 anos que seguiram Jesus. O desafio de dar continuidade do trabalho, um dia iniciado pelos discípulos, está sobre os ombros da nossa geração. A ordem de Jesus chegou até nós. Não podemos decepcionar o Mestre. Deus quer contar com você. Agora o chamado é para você mesmo que entregou sua vida a Cristo. Somente você pode prosseguir e semear a mesma mensagem que um dia te alcançou. Não podemos nos fazer de surdo e não assumir nossa responsabilidade. Vamos começar dando exemplo. Vamos mostrar que somos diferentes daqueles que não confessam Jesus como seu Salvador. Faça isso no seio da sua família, com seus vizinhos, na rua, no seu trabalho, na sua cidade, na sua igreja. Portanto, a responsabilidade pelo anúncio da palavra de Deus, pela salvação de todas as pessoas, também é tarefa de cada um de nós. E nos cabe a pergunta: eu estou cumprindo essa missão deixada por Jesus Cristo para mim ou simplesmente a ignoro? Já ouvi muitas afirmativas de pessoas no sentido de que não têm o dom de anunciar o Evangelho. Isso não é desculpa. Cada um deve colocar o dom que Deus lhe deu à disposição da construção do reino de Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versículos 6 a 8. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensine. E assim por diante. Quando o Evangelho é pregado, a resposta pode ser a aceitação do Evangelho com o surgimento da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, ou então a permanência na incredulidade. Em Marcos 16, isso fica bem claro quando diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não devemos ficar tristes ou envergonhados diante de um fracasso
que possa ocorrer. Devemos cumprir a missão em obediência ao chamado de Deus. Não devemos sentir que foi em vão as nossas palavras. A mensagem de Cristo também foi rejeitada por muitas pessoas, mas Ele nunca desistiu. Como discípulos, a tarefa é divulgar o Evangelho, é agir no coração de cada pessoa para a aceitação do Evangelho. É algo que somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode operar. Não permita que a incredulidade crie raízes em seu coração. Bem pelo contrário, que a partir da Páscoa e seu significado, nossos corações sejam terra fértil para despertar da fé, para que a nossa resposta ao Evangelho seja uma resposta de fé. Portanto, onde estivermos, sejamos missionários, pregando as boas novas do reino de Deus, bem como vivendo de acordo com o Evangelho o dia a dia de nossas vidas, assim dispondo nossos dons ao serviço missionário. Que o Senhor assim nos ajude e capacite. Amém. Saudações, querida comunidade. Tá aqui de novo esse rostinho bonito aqui para trazer os avisos para vocês. O nosso primeiro aviso de hoje é sobre a oferta. A oferta ela é nacional e ela foi destinada para o Fundo para o Trabalho Diaconal. Temos um vídeo motivador que o pastor vai colocar agora em seguida. Estamos em tempos de cuidado. A pandemia agravou problemas sociais já existentes. A diaconia é a ação do cuidado, pois nos permite exercer a fé com ações de amor e solidariedade. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo de Diaconia da IECLB. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 45. Neste momento em que vivemos uma realidade devastadora, a Igreja mostra a sua relevância no mundo através das muitas ações de amor. Sejam elas nas doações, na oração, no cuidado próprio ou aos outros, ou até mesmo no isolamento. A diaconia, ela transforma vidas e também transforma comunidades. Neste momento de pandemia, neste momento que tem muita gente passando fome, eu quero alertar vocês e pedir com muito carinho, por favor, doem, é urgente. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta, preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Diaconia da IECLB. Nossa comunidade continua se empenhando ao máximo para a gente se manter unida nesse tempo difícil que estamos vivendo. Então, lembre de assistir, divulgar nossos vídeos, cultos, senhas diárias. Acompanhe nosso canal pelo YouTube, pelo portal. Se você quiser participar das senhas diárias, entre em contato conosco. É legal a gente se ver, nem que seja virtualmente. E melhor ainda, você também demonstrar sua fé. Venha, participe. Nós continuamos com a campanha de entrega de cestas básicas para as famílias necessitadas. Ajude-nos com o que puder. Com um pouco de cada um, nós fazemos uma gigante ajuda a essas famílias que tanto precisam, ainda mais nesse momento de pandemia. Entre em contato conosco para ajudar. Conforme já informamos anteriormente, dia 25 de abril, domingo que vem, às 9 horas, faremos a nossa Assembleia da Comunidade. Será que dessa vez faremos de modo virtual. Cada um poderá assistir e participar da sua casa. No sábado, enviaremos o link para você participar da Assembleia. É uma ótima oportunidade para você conhecer melhor nossa comunidade. Aproveite e participe. Dê sugestões, opiniões. Será uma Assembleia rápida e, conforme a lei, para ter validade, precisamos que você entre com o seu nome, pois tudo será gravado para validar junto à comunidade. Como vocês sabem, devido à pandemia, não teremos nosso tradicional jantar em comemoração ao Dia das Mães. Mas faremos dia 15 de maio, anote aí, dia 15 de maio, o nosso almoço drive-thru e uma ação entre amigos.
Ajude-nos a divulgar e fazer suas encomendas. A comunidade precisa de você. Obrigado. O que eu tenho de recado para hoje é só. Muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo domingo. Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também, Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém, amém. Queremos lembrar dos aniversariantes dessa semana. O Miguel Feltz, que fez aniversário nesse dia 15 de abril, então os parabéns ao pequeno Miguel. Também o senhor Ari Schneider, no dia 19 de abril, parabéns ao senhor Ari. E também o senhor Bento Sabim, no dia 22 de abril, também desejamos os nossos parabéns. E também desejamos os parabéns para todas as pessoas que fizeram aniversários nessa semana. Que a graça de Deus esteja com todos e todas de vocês. O senhorio Debrando pede oração pela família da Daniela e sua filha, que mora em Corupá, cujo marido está internado com Covid. A Daniela e seus filhos, Gabriele e Gustavo, também testaram positivo, mas já estão se recuperando. Oremos, pois, pela família, especialmente pelo Ismael, que está hospitalizado com Covid em Jaraguá do Sul. Oremos também pela dona Noemi, que estava com Covid, mas que já está em fase de recuperação após a hospitalização. Oremos também pela Maria Aparecida, a Cida, que faz parte da nossa oase. Ela está com síndrome do pânico, mas também está se recuperando. Continuemos orando pela Cida. Nós oramos aqui pela recuperação da dona Dirce Saldanha, sogra da Janaína, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito. Que Deus conforte o coração de vocês, familiares. E nós continuamos em oração por todas as pessoas que são acometidas por doenças e têm de passar por este sofrimento, nesse momento difícil que estamos passando. E também pelas famílias que perderam entes queridos. Vamos nos dirigir em oração a Deus neste momento e clamar pela misericórdia, não nos esquecendo também de agradecer por tudo que Deus tem feito de bom por cada um de nós. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, em Tuas mãos colocamos a nossa vida e declaramos a nossa total dependência de Ti.
Enfrentamos um momento difícil com muitas perdas. Por isso, queremos colocar nossas dores, anseios e sofrimentos em Tuas mãos. Dá-nos forças para suportar esses momentos e também dá-nos esperança para não desanimar. Que encontremos em Ti o necessário, mesmo nas dificuldades. Encontrar alegria para agradecer pelos raios de esperança que surgem a cada dia e a cada momento. Agradecemos porque Tu sempre está conosco. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia que nunca nos abandonam. E isso nos faz lembrar que logo superaremos essas turbulências e, as superando, sairemos mais fortes, apegados a Ti e firmados no Teu amor. Por isso, queremos colocar todos os nossos pedidos e agradecimentos, orando a oração que Tu mesmo nos ensinou a orar, quando assim falou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor esteja diante de ti para guiar-te, ao teu lado para acompanhar-te, atrás de ti para amparar-te, abaixo de ti para sustentar-te e sobre ti para abençoar-te todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo um abençoado domingo a todos e sirvam o Senhor com alegria. Amém.